Você já se sentiu atrasado na vida? Eu já. E esses dias eu tava até pensando, eu falei assim, acho que eu vou ligar pra minha amiga pra desabafar e conversar com ela sobre isso, porque 28 anos, muitos planos, sonhos, metas, mas mesmo assim, parece que eu tô atrasada. E eu fui conversar com o Espírito Santo. Antes de conversar com qualquer outra pessoa, eu fui falar com ele sobre o que eu sentia, porque eu sei que ele não é indiferente com a minha dor. E conversando com o Espírito Santo, eu aprendi que eu não estou atrasada. E se você também se sente atrasado na vida, saiba que você não está atrasado, independente da sua idade, independente do tempo que passou, independente das fases que você olha, porque às vezes a gente tem muito isso do atraso por comparação, né, com outras pessoas na mesma idade, que, como eu posso dizer, já viveram conosco ou tiveram algum período da nossa vida. E eu aprendi que nunca nós estamos atrasados para aquilo que verdadeiramente é nosso. Entende? E por muito tempo eu sofri achando que eu tava totalmente, tipo assim, atrasada no tempo, perdida no tempo. Estagnada. Eu achei que por já ter passado alguns anos, as oportunidades pra mim já tinham ido embora, que não voltariam mais, que Deus já tinha se esquecido da promessa. Até mesmo que eu tinha entendido errado, que não era pra mim a promessa, e eu acabei pegando a promessa de outra pessoa pra mim, achando que era minha, e que era por isso que nada tinha acontecido até agora. E, cara, eu me senti totalmente perdida. Mas eu comecei a me aprofundar mais na vida com Deus. E eu entendi que Deus não erra. A gente ouve falar muito sobre Deus, mas quando a gente busca aprender sobre Ele, é muito diferente. Muito diferente. Ouvir falar e ter uma vida com Deus é muito diferente. Percebi que nos meios dos períodos mais difíceis, até no meio do silêncio, ele tem trabalhado de uma forma extraordinária para que o propósito ele aconteça. Eu entendi que Deus ele não errou o endereço, não errou a pessoa que entregou aquilo e ele não errou a estação da minha vida. Então assim, ainda não tinha acontecido, ainda não estava, eu ainda não estava vendo, né, aquilo semear, no caso a promessa, porque ainda não era o tempo. Vai ter muita bênção na minha vida, principalmente as maiores, as que eu enxergo como extraordinárias, que só vão acontecer quando eu estiver pronta. Porque teve promessas menores, que eu falo assim, que são promessas que Deus me fez, e eu não via como algo extraordinário, como tal promessa, e Deus realizou em pouco período. E eu pensava assim, então isso foi de Deus, porque aconteceu antes, mas aquilo que Deus me falou há muito tempo não aconteceu. Então, não é de Deus, então tem alguma coisa errada? Só que não, no trajeto da minha vida com Deus, eu fui aprendendo muito sobre isso. E eu precisava entender que eu precisava mudar minha mente. Minha crença estava muito limitante dentro de mim, meus pensamentos não estavam alinhados com o propósito que eu queria viver. Porque a palavra do Senhor fala que tudo a gente alcança por meio do crer. Se você me pedir em oração, crendo, você recebe. Se você crer, a porta lhe será aberta. Se você crer, haverá mudanças. Então, assim, tudo é na base do crer. Então, a dúvida, ela atrapalha. Ela me estagnava. E ela pode estar estagnando você. Te dando uma paralisada. Às vezes, o tempo de espera, que é um dos maiores vilões, é só o tempo de preparação. E também o tempo de cuidado e proteção de Deus para nós. E eu sei que a gente não entende. Senhor, se você me conhece, por que tô esperando tanto? Pra que você tá me fazendo esperar? Só que Deus, ele vai segurar a porta fechada para você, enquanto ele vai ajustando coisas aí dentro. Que você esteja apto para viver aquilo que você mesmo pediu em oração. Eu sei que você não pediu em oração para passar por lutas, mas é por meio das lutas que nós somos literalmente desenvolvidos. Quando as coisas não estão confortáveis, a gente vê como luta. Só que às vezes os desafios são necessários para que a gente cresça, evolua. Nada com Deus é na teoria. Ah, eu vou te ensinar sobre amor na teoria. Não, não, não. Ele vai te ensinar sobre amor na prática. Ah, ele vai te ensinar sobre paciência. Ele não vai te ensinar na teoria, ele vai te ensinar na prática. Tudo com Deus é na prática. É literalmente te dar uma prova e falar, vai. E só vai. É muita adrenalina. Do processo, ele vai curando as nossas feridas internas, alinhando nossos pensamentos, moldando o nosso ponto de vista, os nossos posicionamentos, retirando hábitos que não fazem mais parte de quem nós vamos nos tornar e colocando hábitos que fazem parte do propósito para quem vamos nos tornar. Assim, nós, a identidade que ele nos gerou para ter. Nesse período, a gente também vai perceber que muitas pessoas se afastaram, como também muitos ciclos foram finalizados. A gente não tem que ter medo, gente. Por muito tempo, eu chorava e perguntava para Deus, por que o Senhor deixou que essas pessoas, fulano, ciclano, botando, saíram da minha vida, Senhor? Por que o Senhor me fez enxergar essas pessoas de outras formas e me pediu para encerrar os ciclos?
E Deus sabe de tudo, irmãos. E eu nem questiono mais. Eu só falo pra Deus, eu prefiro não ver, porque se eu me decepcionar com aquela pessoa, nenhum respeito eu vou ter. Porque às vezes, nem a consideração que você sente pela pessoa é a mesma que ela tem por você. E aprenda uma coisa, aquilo que Deus falar que é seu, não vai ser disputado. Porque é seu, entende? Não tem que ter disputa, não tem que ter uma corrida maluca, não. É simplesmente teu. Então fica tranquilo. Entregar pra outra pessoa, porque fulano passou na minha frente. Não. Não existe isso. Parecia que está vivendo a sua oração, mas não é. Não é. Aprenda isso, não é. Porque a sua oração, você pediu de uma forma. E os detalhes, eles vão ser melhores do que você pediu. A conclusão final será melhor do que você pediu, porque Deus, ele pega a sua oração e te entrega infinitamente mais daquilo que você pediu ou orou. Você tem noção disso? Então, o que você precisa é esperar em fé, mas também perguntar para Deus o que eu preciso fazer para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu preciso me movimentar e eu sei disso. Eu tenho essa noção. Fé, mais ação. No tempo determinado por Deus, todos os planos que Ele te prometeu vão se cumprir. Então, só descansa o teu coração. Porque não há algarismo, inveja, obstáculo, contenda, levante do inimigo que possa impedir de você conquistar o que Deus prometeu. E para esse ano, saiba que sim, haverá cumprimento de propósitos e promessas. E todos verão e saberão que foi Deus agindo na sua vida. Amém? Você crê?